Bom dia a todos e a todas, povo de Deus. Hoje é sábado, dia 1º de março de 2025, Da 7ª semana do tempo comum na liturgia da palavra, Iniciamos o mês de março, hoje, que é o mês de São José. É também neste mês de março, na quarta-feira que vem, que iniciamos o período da quaresma, com a quarta-feira de cinzas, que são 40 dias em preparação para a Páscoa de Jesus, que é a maior festa do cristianismo, É a ressurreição de Jesus. Se a gente crê que Jesus ressurgiu, então iremos também ressuscitar para a vida um dia. Iremos ressurgir dos mortos, iremos viver eternamente, Se a gente não acredita, fica tudo perdido, fica tudo em vão. Essa nossa vida cristã, essa nossa vida de igreja, A nossa caminhada por esta terra. Assim como aconteceu com o primeiro homem, A primeira mulher, Que se deixou ser seduzidos por a serpente, ser enganados por a serpente, E Adão ficou culpando Eva, E Eva ficou culpando a serpente. Os frutos os frutos proibidos, Eles estão espalhados pelo mundo, Ao nosso redor, para a gente cair também nessas tentações do demônio, De deixar de fazer as coisas corretas do jeito que Jesus ensinou, para cairmos nas tentações das coisas fáceis, as coisas erradas que são prazerosas, mas que traz morte no futuro, No futuro bem próximo. As consequências do pecado é a morte eterna. Então quem acredita em Cristo, que nasceu do Espírito, Maria, que nasceu também, que é o contrário de Eva. Maria acolheu Cristo ali e ali foi concebido na ação do Espírito Santo, Maria, que é a primeira a acolher esta mensagem, esta missão dada por Deus, trazida por Jesus Cristo, de salvar a humanidade, Foi com o sim de Maria que Jesus Cristo nasceu ali, na ação do Espírito Santo, E hoje está aqui no meio de nós, morreu por nós na cruz, Veio para se entregar, mas ressuscitou no terceiro dia. E quem crê nisso, que ele ressuscitou, cumprindo com os seus mandamentos, seus ensinamentos, também iremos ressuscitar e nunca mais morreremos, É para sempre. E quem não acredita nisso fica na superficialidade do pó da terra, como o próprio Adão, e Eva, que nasceram do pó e ficaram no pó mesmo, Já quem nasce do alto, do Espírito, este permanece, ressuscitará, como Jesus ressuscitou. Então vamos para o Evangelho do dia, que está no livro de Marcos, no capítulo 10, e dos versículos de 13 a 16, que tem como tema: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No meditando a palavra de Deus aqui na liturgia, diz mais ou menos o seguinte: no texto evangélico de hoje, Jesus traz a imagem de uma criança. Esta
simboliza os pequeninos do reino, que são, na verdade, os próprios discípulos. A mensagem central deste trecho é a necessidade de acolher o reino de modo simples, disponível e espontâneo, a exemplo das crianças. Deus revela os mistérios divinos aos pequeninos e os esconde dos sábios entendidos e poderosos. O reino possui uma lógica diferente do mundo e por isso precisa de um novo modo de vida para ser acolhido. Disponibilidade, simplicidade e generosidade. Podemos inclusive nos recordar o diálogo de Jesus com Nicodemos. Se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus, né? Disse Jesus a Nicodemos: nascer do alto é fazer-se pequeno aos olhos da realidade presente e tornar-se grande diante do amor e da misericórdia divina. Já na primeira leitura, em consonância com o relato da criação no livro do Gênesis, temos a exaltação da pessoa humana feita pela sabedoria divina. A lei é colocada como a vértice da história do ser humano, caminho que gera vida e traz felicidade. Pois bem, eu li aqui o Evangelho do dia e eu meditando a palavra que está na liturgia. O Evangelho que hoje traz mais uma vez o exemplo das crianças, né? Já que uns 2 dias atrás também o Evangelho falou da criança, né? Quem não acolher as crianças, quem não ser como criança, não entrará no reino de Deus. A criança, ela é daquele tipo, elas brincam umas com as outras, elas às vezes brigam, mas logo estão, é como se não tivesse acontecido nada, né? Elas perdoam ali no momento umas às outras, né? E elas fazem o pedido que é feito pelos seus pais, né? Principalmente, né? Ou por qualquer um. E elas são totalmente dependentes dos pais, né? Hoje em dia está mais diferente por conta desses celulares, né, que tomou conta do mundo. Muitas das vezes a criança não está mais ligando nem para os pais, nem para comer, nem para fazer algo. Às vezes fica envolvida, não todas, né? Fica envolvida só com esse celular. Mas antigamente, né, onde tinha um bloco de pessoas idosas conversando, a criança não podia entrar no meio, né? Não podia conversar, não podia dizer nada porque os pais as repreendiam, né? E elas obedeciam. E agora, na hora de fazer um favor, elas tinham que fazer. E às vezes, quando apanhava, logo elas perdoavam, né? E elas eram totalmente independentes dos pais, né? Assim devemos ser nós para o reino de Deus. Devemos ser esta pessoa que serve para fazer os mandados, as necessidades, suprir as necessidades dos outros, né? Inclusive a caridade. Na quaresma, na quarta-feira, a gente vai falar em 3 atitudes que faz a diferença do cristão obediente a Deus e do que não obedece a Deus, que é a oração, a esmola e o jejum, né? Então aqui está a caridade, que é fazer o bem às pessoas que necessitam da gente, né?
se a gente pertence a uma família bem unida, então a gente reza, a gente fala com Deus, né? No assunto espiritual aqui, né? No assunto da família de sangue em nossas casas, conversar com os pais, né? Os pais com os filhos, né? E no assunto da caridade, é porque a gente podendo fazer algo por nossos irmãos, a gente não pode, né? Tendo um bom relacionamento, vendo o outro com a necessidade, seja lá do que for, na doença ou financeiramente, ou qualquer outro problema, e a gente pode fazer alguma coisa e não fazer nada. Então não está certo, né? Não é uma família unida se a gente não faz algo em benefício do irmão. Do mesmo jeito é na igreja, na vida cristã, isso através da caridade, da esmola, né? E a gente vê as pessoas ajudando as outras quando estão em necessidade. E também iremos falar do jejum, né? Na quarta-feira de cinza, que é o meio de nós mostrar que temos o domínio do nosso corpo e não as coisas do mundo, né? Os vícios, né? Não deixar as coisas dominar, principalmente as coisas que a gente mais gosta, né? Preciso a gente parar aquilo ali para mostrar que a gente é quem domina o nosso corpo e não aquelas coisas, né? Hoje em dia o celular tomou de conta de quase todo ser humano, mas é preciso que nós temos o nosso próprio domínio, não o celular, por exemplo, e não aquela comida boa, né? E também o jejum você sente na sua pele o que o outro sente, o outro que não tem condição de comprar, né? Mas você no outro dia, você vai ter aquilo ali de volta, e o outro que não tem condição não tem, é bem diferente também, né? Mas você sente um pouco o que é que o outro passa todos os dias, né? Aquela necessidade daquele bem, que seja um bem ou um alimento ou algo na vida, né? Uma casa, terra para trabalhar, um salário. Pois bem, quem não nascer do alto, quem não nascer do Espírito, não entrará no reino de Deus. As crianças não têm essa mágoa assim, tem, mas ali elas perdoam logo as outras, e no mesmo instante estão ali do mesmo jeito, brincando com as outras, né? Às vezes elas querem tomar tudo da outra, quer só para si, mas depois ela compartilha novamente com as outras, né? Deixa as outras brincarem, né? Ou seja, libera para as outras. E Jesus abraçou as crianças e deu esse exemplo: que não for como criança, não entrará no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus não pode ter essa mágoa que nós temos, essa raiva, essa intriga, esse sentimento de coisas que afasta, que cria barreiras entre nós, né? Hoje em dia está muito difícil a gente manter a vida, porque cada um pensa de um jeito e cada um quer agir daquele jeito, né? E fica dizendo as coisas, né, com os outros, naquela briga danada, até dentro da própria casa, até na igreja, né, na comunidade, em todos os lugares por aí, sem fulano concordar mais com fulano. E isso não é do jeito que Jesus ensinou, isso é o contrário do que Jesus quer de cada um de nós, que é união, que é paz, que é amizade, que é amor no coração. Então, um bom sábado, feliz mês de março, tudo de bom. Eu sou Givaldo Raimundo de Almeida, aqui de Canaã. Este foi o meu dia de comentário. Hoje, tudo de bom para vocês. Amém.